Olá pessoal, iniciando mais uma aula agora sobre prana. A pedido de alguns, sugestão de outros, coloquei aí minha imagem. Eu sou um pouco tímido, mas se é o pedido das pessoas, a gente tem que atender. Então vamos lá. Começando, prana. A mente é o rei da nossa vida e a respiração é a rainha da nossa mente. A gente vai entender mais pra frente o que significa isso, tá certo? Mas gravem essa frase aí por hora e vamos seguir. Primeiramente, vale salientar que os conceitos que a gente tem estudado até então, de prana, de energia, tal, de origem do universo e tudo, de filosofia que se fala dentro da Ayurveda, são conceitos que não entram em conflito com nenhum preceito religioso, né? Então, quando a gente reverencia um mestre, quando a gente reverencia uma entidade que provavelmente criou, né, que criou essas ideias, a gente não está necessariamente entrando em conflito com preceitos religiosos que a gente carrega consigo, conosco, né? Então, tentem encarar, né, esses princípios como norteadores da terapia e como elementos que vão adicionar e agregar a vida de vocês como pessoas também, né? Não só como terapeutas. O outro conceito, né, além da religião, que o prana entra em certo conflito, vamos dizer assim, é com a ciência. A ciência, a ciência como nós conhecemos, a ciência cartesiana, a ciência ocidental, moderna, ela precisa de mensurar as coisas, né? Ela precisa de exatidão. Até mesmo para conceitos que são muito abstratos, a ciência ela vai se utilizar de métodos para quantificar, para medir. E quando a gente fala de prana, quando a gente fala de energia sutil, a gente não tem como medir, tá? A gente tem apenas como sentir. E aí é que entra o lance. Como a gente só tem como sentir, então a ciência não pode olhar para isso de forma sistemática. E aí, como ela não pode olhar de forma sistemática, muitas pessoas, principalmente que não têm contato com as terapias, olham de forma cética para isso. Eu tinha essa visão cética anteriormente, mas com o tempo, através da experiência, através do uso e da manipulação do prana, a gente vai entendendo que ele existe, a gente vai sentindo ele, a presença que ele tem, certo? Então o prana ele está em todo lugar, não pode ser visto nem mensurado, como eu falei, apenas sentido. Sem ele não estaríamos aqui. O prana, em sânscrito, significa sopro da vida, né? E ele é utilizado e estudado em várias tradições de cura, na China, na Tailândia, além da Índia, obviamente. Tá? E aí, o prana como conceito, resumindo de forma categórica, é o sopro da vida, é o sopro vital, a energia que nos move, que permeia toda a matéria e também os nossos pensamentos, que a gente vai ver mais pra frente. Como é que ele chega até nós? Ele chega até nós de vários meios, né? Ele permeia o éter, ele permeia o espaço vazio. Então ele não precisa de uma matéria, assim como o som, por exemplo, precisa de matéria para se manifestar, para a gente ouvir, né? Então o prana, ele não tem barreiras, vamos dizer assim. A luz, que é uma energia muito sutil, é uma onda eletromagnética que a ciência já consegue medir, ela consegue atravessar distâncias imensas e se não tiver nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de matéria, ela atravessa isso na velocidade da luz. E isso é uma velocidade muito alta, inatingível até o momento, né? E o prana não tem barreira, não tem a barreira que a luz inclusive encontra no seu caminho, tá? Então a luz é alterada pela matéria do ar, por exemplo, é alterada pela água, é alterada por uma porta, por uma parede, mas o prana não. Mas afinal, quais são as maiores fontes de prana para o nosso corpo, né? Já que a gente está falando do corpo do homem, do corpo do ser humano, do corpo do paciente, o corpo do terapeuta, o prana chega através do alimento, do ar, da água, mas principalmente do ar. E aí a gente vai até no final propor alguns exercícios respiratórios para aquisição, para melhorar o fluxo de prana no nosso corpo. Então, portanto, podemos dizer que a respiração é indispensável no nível físico grosseiro, mas também no energético, ou seja, sutil, o nível do prana, tá?
Então, a manifestação do prana, ela se manifesta tanto fisicamente, né, no nosso corpo, através das formas, através dos chakras, através do nosso comportamento, mas também ele tem um nível não manifesto do prana, que é através dos pensamentos. A gente pensa e todos os nossos sentimentos e emoções são movimentados a partir do prana, certo? É a nossa energia da consciência. Tá? E tem alguns nomes aí, Purusha, Shakti, Purusha, Prakriti, Shakti. Não precisa decorar isso agora, não precisa, já que se você ainda não tem familiaridade com os termos da Ayurveda, não precisa entender todos eles ou decorar todos eles. Apenas tente entender o conceito. Esses termos eles vão entrando na nossa vida e a gente vai aprendendo a lidar com eles, principalmente quando a gente dialoga com outro terapeuta. Tá? Mas, de modo geral, a gente não precisa falar isso para o paciente. No nível físico, ou seja, no corpo, o prana é concebido como atividade ou força vital, né? Energia vital, a vitalidade do humano. Tá? E ele se movimenta através de canais no corpo, que são os nadis, ou meridianos, que é para a medicina chinesa. E nesses canais, eles alimentam os tecidos e se extrapolam até do nosso corpo, ou seja, não estão apenas na pele ou nos músculos, nos ossos, eles também se extrapolam para fora no que a gente conhece como um conceito de aura. Tá? Então é uma energia que ela se expande um pouco além do nosso corpo físico. Tá? E a manifestação desse prana a gente observa bem nos chakras, tá certo? No nível mental, é a força mental, a força do pensamento, a capacidade que a gente tem de raciocinar, os nossos sentidos, de perceber o que está ocorrendo à nossa volta, interpretar isso e principalmente as emoções. Tá? Então, os aspectos avançados do Ayurveda são capazes de harmonizar o prana e auxiliar em todas as formas do desenvolvimento pessoal e da descoberta espiritual. Então, você vê aí a presença do espírito. Nas tradições orientais de cura, não existe uma separação. Embora exista a conceituação do que é mente, consciência e espírito, e o corpo físico, não existe, na hora do processo de cura, no procedimento que a gente vai realizar, não existe a separação desses conceitos. Eles estão intimamente ligados e conectados através do prana, tá certo? Então, como falei anteriormente, né, o prana e mente são tão ligados e interrelacionados que é impossível separá-los. Falar sobre prana é, em última análise, a mesma coisa que falar sobre inteligência pura, ou mente satívica, equilibrada e pacífica. Ou seja, na ausência de prana, com a falta de prana, nós temos uma mente atribulada, uma mente embotada, uma mente triste, uma mente que não pensa corretamente, que não tem lucidez. Tá? Então, a principal hipótese do trabalho é que a respiração lenta e profunda, praticada voluntariamente, ajuda a regular as funções do sistema nervoso. Então, aí eu tenho um extrato de um trabalho, eu não coloquei aí a fonte, mas são trabalhos científicos que são realizados a partir da respiração yoga. Eu acho que está no final, nos últimos slides. Em que vários pacientes foram submetidos à respiração yoga. E nesses pacientes se percebeu uma melhora do sistema nervoso autônomo, que é o sistema que regula os órgãos internos, né? Os vasos sanguíneos, estômago, intestino, fígado, rins, bexiga, órgãos genitais, pulmões, pupilas, coração e as glândulas digestivas, salivares e sudoríparas. Todas as outras glândulas também no corpo. Então, com isso, ele regula a respiração, temperatura corporal, sudorese, secreções, digestão, frequência cardíaca, pressão arterial e entre outros. Ou seja, a prática da respiração consciente nos ajuda a regular, de certa forma, o bom funcionamento, o bom estado físico e mental também. Então, o prana é inteligente e capaz de equilibrar todos os doshas. Os doshas que estiverem alterados, estiverem elevados ou exacerbados, o prana ele é capaz de criar, digamos, o equilíbrio, propicia o equilíbrio desses doshas. Porque ele tira da onde está em excesso e leva para onde está em falta. Não existe contraindicação para as práticas que favorecem a circulação do prana, ou seja, os pranayamas, por exemplo, os exercícios de respiração, a massoterapia, não tem contraindicação. Quanto mais você faz, óbvio, dentro de uma perspectiva de equilíbrio, você vai
fatalmente encontrar uma melhor estruturação energética do seu corpo, certo? Então, os nadis. Nadis são canais de energia por onde circula o prana. Assim como o sangue ele caminha pelas veias, a linfa pelos vasos linfáticos, o prana possui canais. Canais que nada mais são do que como vias, né, como ruas, nos quais o prana circula e encontra a menor distância entre dois pontos. Tá? Da mesma forma como a energia elétrica, por exemplo, que é uma energia eletromagnética, que você toca num fio e você sente a energia caminhar pelo seu corpo e ela vai encontrar o caminho mais curto até o chão, até o solo, onde essa descarga elétrica encontra o solo e segue o seu caminho. E nós temos os pontos marmas. Os pontos marmas são pontos do nosso corpo, certo? Onde esse prana ele costuma se acumular um pouco mais. Os marmas, eles também são importantes do nível físico porque eles encontram, eles unem, né? São pontos de confluência de vasos sanguíneos, nervos, músculos, ossos. E quando esses marmas são afetados por uma lesão ou por uma grande pancada, uma contusão, esses marmas eles ficam deficientes, eles ficam exacerbados e isso pode ocasionar inclusive a morte da pessoa, tá? Então existem pontos marmas no pescoço, pontos marmas nas costas e esses pontos quando eles são afetados por uma lesão, como eles são pontos que ligam ou tem muita confluência de vasos sanguíneos, pode ocorrer a nível físico uma grande hemorragia, a pessoa perder sangue e ficar fraca e morrer, certo? E no nível energético, da mesma forma, os marmas eles também representam pontos de energia. Então a identificação e o tratamento dos marmas é um objeto de estudo de massoterapia ayurvédica mais avançada, certo? Existe uma terapia chamada marmaterapia que enumera esses pontos marmas e a partir deles a gente consegue fazer massagens focais nesses pontos com o intuito de liberar esse prana acumulado ou a falta desse prana e aí a gente vai trabalhando, né, e sentindo isso. Uma coisa bem interessante que eu percebi é que os pontos marmas, eles são pontos que normalmente o paciente tem tensão. Então, o ponto marma ansa, por exemplo, que está aqui no ponto superior aqui do levantador da escápula, do ombro, né, do trapézio, ele é um ponto que normalmente está bem associado a acúmulo de tensão. E quando a gente trabalha esse ponto, a gente percebe o alívio e percebe que a pessoa sente um nível de energia diferente, né? É como se a gente conseguisse distribuir esse prana pelos tecidos em volta, fazendo com que a pessoa se sinta mais equilibrada, né? Mais tranquila. Tá aí, ó, os chakras como manifestação física e energética do movimento do prana pelo corpo, no canal principal do corpo. E a gente vai ver isso mais pra frente, tá certo? Na próxima aula. E o pranayama, que é uma forma, é um exercício respiratório. São vários exercícios respiratórios. Existem vários tipos de pranayama. Cada prática de yoga tem uma forma de aplicar o pranayama. A mais comum e mais conhecida é a Nadi Shodhana, né? E é uma forma bastante interessante de você experimentar isso por conta própria, né? Você vai sentar no local e vai estudar um determinado pranayama e vai praticar. Agora, como tudo na vida, né, você vai tentar praticar isso por um determinado tempo. Não adianta praticar só um dia. Embora, no mesmo dia, na mesma hora que você praticar, você vai sentir um nível de energia diferente no seu corpo. Tá aí, ó, a tradução: prana, força vital, yama, caminho. Pranayama seria dar caminho à força vital. Tá aí o mestre Guruji Iyengar, né, o senhor Iyengar fazendo a prática do pranayama, utilizando os dedos da forma correta. Depois eu posso passar algumas indicações para vocês, mas a princípio eu deixo livre para que vocês pesquisem um pranayama e tentem reproduzir isso por conta própria, tá certo? Tá aí, ó, o artigo que eu tinha falado antes, né? Já é objeto de estudo pela ciência ocidental,
Como eu disse, né, anteriormente, a ciência ela precisa de mensurar, ela precisa de grupo controle, precisa de um grupo grande para que possa perceber os efeitos e os resultados, mas o prana em si ele não pode ser medido, apenas os resultados, ou seja, pode ser sentido. Tá aí, ó, algumas revisões que eu encontrei, provavelmente, essas já são antigas, você provavelmente agora vai encontrar mais revisões que falam sobre os métodos de exercício prânico, tá? E aí, a minha dica, o pranayama deveria ser a primeira coisa a ser feita por todos os dias ao acordar. Então, principalmente os terapeutas de massoterapia ayurvédica que vocês estão se tornando, então vocês mais do que ninguém precisam praticar pranayama. Eu pratico todos os dias e percebo resultados. Ao longo de muito tempo de prática, eu percebo resultados. Aí eu acredito que antes do curso, né, antes de iniciar o curso prático, ou até mesmo após ou durante, tentem praticar o pranayama. Escolham um método, escolham uma forma, existem vários sites que explicam como você sentar, como você usar os dedos, como você inspirar, expirar, tá? E aí vocês vão encontrar várias formas de vocês aplicarem esse conhecimento. Inclusive, o exercício aqui, né, que eu coloquei para vocês. Pesquise e pratique por uma semana, todos os dias, após a higiene matinal. Você faz a higiene matinal, acorda de manhã, e senta no local tranquilo, não precisa colocar música, não precisa de incenso, inclusive eu não indico, porque você vai respirar o incenso com muita força, com muito vigor. E aí você vai fazer essa prática de respiração, que não dura às vezes nem 5, nem 10 minutos, e vai experimentar isso. Óbvio que se você quiser passar mais tempo, você pode passar mais tempo. Existem pranayamas que chegam a verter suor, né? As pessoas respiram com tanto vigor, com tanta energia, que acabam por provocar uma sudorese, uma aceleração do metabolismo. E existem pranayamas específicos para aceleração do metabolismo. Tá? E é uma ótima opção para você ensinar aos seus pacientes, ou seja, durante a massagem eu sempre falo, inspira, expira. E eu fico propondo ao paciente que faça uma respiração lenta, profunda e compassada. Sempre passo isso. E os resultados são muito positivos. Logo no início da massoterapia, quando a gente está trabalhando a parte posterior das costas, né, as costas, fazer com que a pessoa inspire e expire é um bom início da massoterapia, porque a pessoa já começa a se tranquilizar. Ela já começa a alimentar os tecidos de forma que ela não estava acostumada, tá? E é isso. Por fim, eu trago esse exercício, que não é um pranayama, tá? Vale lembrar. Porém, é um exercício que eu criei e coloquei no YouTube, livre para que vocês acessem, e qualquer outra pessoa. E eu passo sempre para os pacientes. Os pacientes que eu sinto que estão com dificuldade de respiração, com manifestação de ansiedade, com depressão, dores de cabeça, baixa de energia. E que eu também olho a respiração e vejo que a pessoa está com aquela respiração curta, rápida, ofegante. E muitas vezes uma respiração inconsciente, a pessoa não está pensando para respirar, sabe? E a ideia é justamente essa. Nessa prática, a respiração 478 tem os íconezinhos, os tempos e o som da respiração. Você pode praticar de olhos fechados. Aí eu indico que você pratique todos os dias, além do seu pranayama que você escolher, né? Tenta praticar, experimenta praticar agora, se for possível. E a ideia aqui é você conseguir promover um ritmo respiratório adequado, certo? O pranayama para o terapeuta é essencial, principalmente antes do dia do trabalho, né? Você vai trabalhar, se você for atender 3, 4, 5, 6 pessoas, você vai ver que no final do dia você vai ter um nível de energia diferente se você fizer um pranayama antes e às vezes entre as sessões, certo? E durante a sessão também, sempre respiração consciente, profunda, lenta, compassada. Você vai ver que a sua percepção e a sua ação vai ser muito mais tranquila, muito mais calma, paciente, tá? E a ideia é justamente essa, é que vocês tentem praticar isso
Porque só depois da prática, só depois que vocês ganharem consciência e principalmente experiência, é que vocês vão conseguir orientar as pessoas a fazer. Tá aí, ó. Inalação, segura, solta o ar pela boca. Inala, segura, solta pela boca. Os iconezinhos aí para facilitar o entendimento. Depois que você inicia essa prática, você consegue fazer essa respiração só ouvindo o som, tá? E se você ganhar mais prática ainda, você consegue fazer sem o vídeo, porque você vai memorizar tanto os tempos que você vai conseguir fazer em um ambiente qualquer, se você estiver nervoso, estiver com pouca energia. E aí eu indico que faça esse exercício respiratório em pé ou sentado. Se ficar tonto, aí você senta, certo? Se ficar tonto ainda sentado, faz deitado. O prana, a gente percebe muito a falta do prana em pessoas que têm essa respiração rápida, a respiração de tic-tac, né? As pessoas que têm aquela respiração de cachorro cansado, que é uma respiração curta e muito rápida. Ou seja, ele está usando uma quantidade muito pequena de ar para se alimentar, né? Para oxigenar o cérebro e o corpo. E com isso ele também está puxando menos prana para o corpo dele, certo? E normalmente essas pessoas, elas têm ansiedade e depressão. E principalmente ansiedade. E fica numa situação em que você não sabe se a pessoa está ansiosa porque ela respira pouco, certo? Ou se ela respira pouco porque é ansiosa. Fica num ciclo, onde a pessoa respira menos porque é ansiosa e fica mais ansiosa e acaba respirando menos. Fica num ciclo. E a tendência é que a pessoa vá perdendo cada vez mais capacidade de respiração. Logicamente, vai perdendo a capacidade de perceber o ambiente, de tomar boas decisões, certo? De compreender o mundo sem aspectos ilusórios. Pode parecer muito distante isso, só uma respiraçãozinha vai resolver um monte de coisa. Olha, é a base, certo? É a base. A base da Ayurvédica é o fluxo do prana, certo? A base dessa terapia é o fluxo do prana e a manifestação disso nos chakras, entendeu? Isso talvez seja mais importante do que um conhecimento muito aprofundado, muito volumoso sobre anatomia, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer um curso de massoterapia sem conhecer nada, a gente logo se preocupa com a questão da anatomia, né? Quais são os músculos, quais são os ossos, que movimentos eu posso, não posso, qual força eu devo aplicar. Isso é importante, isso não deixa de ser importante, não deixa de ser crucial. Porém, o ponto-chave aqui é justamente o movimento do prana, certo? É o movimento do prana e a manifestação dos chakras. A gente vai ver na próxima aula de como esses chakras são importantes e como a gente pode interpretar eles para fazer esse prana fluir de forma adequada, tá certo? Aí, como eu estava falando anteriormente, tem gente que chega com uma respiração muito curtinha e pouco profunda. Rápida e pouco profunda. E aí, essas pessoas manifestam dor no corpo. Ela manifesta dor aqui. Adriano, eu tô com uma bola, sempre tô com uma bola aqui, sempre tô com uma dor aqui, sempre tô com dor no pescoço, sempre tenho dor de cabeça. E aí, logo depois da massagem, a pessoa sente a tranquilidade. Ela sente como se tivesse tomado um ansiolítico. E muitos me relatam isso. Adriano, depois da massagem, eu me senti como se eu tivesse tomado um remédio que eu tô tomando para ansiedade. E é justamente esse o objetivo, certo? É fazer com que a pessoa, durante a massagem, ela tenha a experiência de viver como a vida deve ser, né? Como é que ela deve se sentir normalmente após a massagem, entendeu? E aí, tem gente que tem tão pouco fluxo de prana no corpo, coloca tão pouco prana no corpo, que quando recebe uma carga maior de prana, sente ou um estado de euforia, ou manifesta choro, ou manifesta enrijecimento das mãos, fica com a mão dura, o corpo duro,
Porque é aquela coisa, ela não estava nem acostumada a ter tanto prana circulando no corpo. Ela perdeu aquele costume inicial, certo? E aí entra mais uma vez a importância da respiração para o terapeuta e para o paciente, certo? Vocês devem sempre buscar se aprimorar nesses fundamentos. Porque quanto mais você conseguir isso, menos esforço você vai precisar para obter os resultados. Porque você entrega a responsabilidade da respiração para o paciente e você, respirando direito, você vai conseguir atender mais pessoas sem ter sequelas físicas e mentais. Tá? Você vai se proteger. Deixa eu passar aqui. É isso. E vamos à próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar no zap. Até mais.